Hoje nossa série Lucas. Eu não sei se esse tem tudo a ver com isso aqui, o título da minha pregação de hoje, Esperança para quem perdeu tudo. Mas também a gente poderia falar sobre as consequências do pecado e como que só Jesus Cristo pode nos libertar do pecado. Então vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 12. Quando Jesus estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, fica purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Ele então lhe ordenou que a ninguém contasse isso e disse-lhe: Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que isso lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Até aí. É uma tarde de sexta-feira. Você dá um abraço na sua esposa, você dá um beijo no seu filho e você vai para o templo. Lá, o sacerdote dá o diagnóstico. É lepra. Naquele instante, você sabe, você nunca mais verá sua família. Aquele abraço foi o último. Naquele instante você sabe, você nunca mais terá o privilégio de cultuar no templo. Aquela sua oração no templo foi a última. Você sabe, você não mais voltará a ter vida junto com a sociedade. Você agora morará recluso, excluído de todos, com o cabelo desgrenhado, roupa rasgada, dizendo: imundo, 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 imundo. A lepra é, na Bíblia, uma figura perfeita das consequências do pecado. O pecado gera isso em nós: horror, vergonha, exclusão. Nos separa de nossos entes mais queridos e de tudo aquilo que a gente valoriza. Não vacile com o pecado, porque é isso que ele faz. A lepra era uma doença horrível. Horrível, era uma doença de pele. A pele ficava como se fosse uma escama, assim. Esse é até o sentido de lepra mesmo. Levítico 13:14 fala que, em alguns casos, a lepra ficava na carne viva. É por isso que William Hendrickson comenta que era comum que pessoas que tinham lepra ficavam com o rosto desfigurado. Alguns chamavam de rosto de leão, virava um monstro. O dedo caía. A pessoa tinha um odor horrível. A fala era afetada. Ficava com uma voz mais grave. Por isso, William Hendrickson definiu assim: todos os sentidos de uma pessoa sadia captavam a presença de um leproso. Você olhava para um leproso e você via um monstro. Você ouvia e sabia que era a voz de um leproso. Você sentia e sabia que era um leproso. William Hendrickson define assim: a maioria dos leprosos ficava em desespero total. Tem um filme chamado A Cruzada. A Cruzada. Orlando Bloom, que é o ator principal, o personagem principal, que é o ator principal. Nesse filme retrata a história real de um rei de Israel. Um rei chamado Balduíno, que era conhecido como rei leproso. No filme, ele morre, obviamente. Isso aí não é spoiler não, porque isso aí está na história. Todo mundo sabe. Mas enfim, quando a irmã dele retira, ele fica o tempo inteiro com uma máscara. Quando a irmã dele retira a máscara, é um monstro. Um monstro. Nariz desfigurado, a boca... É horrível, é horrível. A lepra provocava exatamente isto. Horror. Horror. O que eu estou descrevendo aqui é, de forma figurada, a natureza humana. O que é o homem sem Cristo Jesus e quais as consequências de um homem que se afasta de Deus. Horror, vergonha e solidão. Não importa quão rico, bem-sucedido você seja, este é o destino de todo homem sem Deus. Horror, vergonha, exclusão. E a Bíblia anuncia que o único que pode solucionar os nossos problemas de pecado é Jesus Cristo e mais ninguém.
Ele prometeu que ele é a verdade, ele anunciou que ele é a verdade e disse que somente por meio da verdade seríamos libertos, libertos do pecado, obviamente. É isso que eu quero mostrar para você hoje. O quanto que nós precisamos de Jesus. Seja você que está nos visitando agora, você que está nos acompanhando pela primeira vez, que você entrou aqui hoje perdido ou não, seja você que já está aqui na igreja há muito tempo, que todos nós precisamos constantemente voltarmos a este texto e nos lembrarmos que somente em Cristo Jesus podemos ser livres de nossos pecados. Somente em Cristo Jesus podemos nos livrar dessa desgraça que nos distancia das pessoas mais próximas de nós. Eu quero começar dizendo o seguinte: o pecado causa humilhação. Em Levítico 13, o texto bíblico declara o seguinte: quando o leproso fosse até o sacerdote e fosse diagnosticado como leproso, acontecia o seguinte: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo, imundo. E provavelmente eles viviam excluídos de todos, e se aproximassem, tinham que dizer, se aproximassem da civilização, tinham que dizer imundo. Alguns dizem provavelmente por conta de medo de contágio. Essa é a explicação mais provável do porquê excluí-los, colocá-los em quarentena, é justamente para que não contaminassem alguém. A situação era de desespero absurdo, de vergonha, roupa rasgada, cabelo desgrenhado, e dizendo: eu sou imundo. Ele deveria dizer: eu sou imundo. Eu estava me lembrando, quando eu li isso aqui, do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Viktor era um judeu que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele esteve em um dos campos de concentração, se eu não me engano, ele esteve em Auschwitz, o mais famoso deles. Quando um judeu chegava ali a um campo de concentração, ele perdia sua identidade por completo. Você sabe, boa parte daqueles judeus eram músicos, doutores, médicos, advogados, empresários. Eles eram a elite da sociedade. Mas eles chegavam ali, seus cabelos eram raspados, sua roupa era jogada fora, e eles ganhavam a mesma roupa e apenas um número. Um número. Ou seja, era a perda total da identidade. Agora eles eram uma massa uniforme, um amontoado de judeus, uma espécie de purê de batata. Não em medidas parecidas, mas algo nesse sentido que acontecia com um judeu identificado como, diagnosticado como leproso. Ele perdia toda a sua identidade, agora ele é um leproso. A sua vestimenta apontava, a sua fala dizia isso. Ele tinha que dizer: sou imundo. Essa era a identidade dele agora. Leproso. Leproso. Vergonha total, em todos os sentidos. E é isso que a Escritura declara que o pecado gera em todos nós. Vergonha. A Bíblia fala do inferno como o lugar de vergonha, de horror eterno. A Bíblia diz que no dia do juízo final, todos os homens serão expostos, envergonhados. Não por acaso, quando Paulo fala de sua morte, ele diz assim: eu sei que não serei envergonhado. Eu sei que ainda que eu morra, eu não serei envergonhado. A primeira coisa que o pecado faz é tirar a nossa humanidade, é nos expor e nos relegar a uma vida humilhante. Nós vemos isso naqueles contextos mais absurdos, quando, por exemplo, uma pessoa bebe, enche a cara, e aí, como por exemplo um colega, o pai rico, cheio da grana, e todo mundo ali na sala, os amigos ali, e aí o pai chega, estaciona o carro e para, num carrão cheio da grana, e não consegue nem mesmo sair do carro. Os filhos precisam ir até ele, pegar o pai e trazê-lo e passar naquele corredor da vergonha, todos os amigos ali.
É aquela sensação em que eu, um garoto na época, eu não sabia onde eu enfiava a cara. É aquela sensação de vergonha alheia. Aí eu falei, gente, se eu tô assim, imagine esses meninos, os filhos desse homem. Esse, eu acredito, é a situação mais clara, mais facilmente perceptível do quão vergonhoso é o pecado e do quanto o pecado nos humilha, o quanto os nossos pecados, mais cedo ou mais tarde, eles trazem vergonha. Vergonha. Segundo, o pecado causa solidão. Levítico 13, 46. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. Sua habitação será fora do arraial. Vai viver sozinho. Não vai saber o que é um abraço. Não vai saber o que é um ombro amigo. Não vai saber a alegria que é ter alguém do seu lado para rir. Não vai saber. Gente, eu já contei isso para vocês, vou contar de novo. Lembra, uma vez eu fui mudar da minha casa, de um apartamento, para a chácara. Fui na segunda de mudança, voltei na quarta. Voltei na quarta-feira. Porque eu falei, isso aqui não dá para mim não. Não dá para mim. Mas eu lembro de uma coisa interessante. O lugar onde eu havia ido era um lugar totalmente deserto. Quando eu voltei, eu morava aqui no Pedregulho, um lugar... O Pedregulho é um desses bairros, bem bairro mesmo, em que o povo fica na rua. É aquela coisa linda. É aquela fubazada, sabe? É aquele negócio lindo. O moleque ranhento correndo. É essa coisa bonita. E aí, eu voltei. Eu estava num lugar totalmente deserto. E eu voltei para minha casa, para o meu apartamento. E aí eu falei, gente, o quanto aquele cara ali que eu nunca notei que ele estava ali, o quanto que simplesmente, gente, andando na rua, movimento. Meu Deus, o quanto que faz falta. O quanto que nós somos de fato carentes uns dos outros. Quando Deus cria o homem, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Sem sombra de dúvidas, a solidão é uma desgraça. Quantas vezes a gente ouve isso de gente rica, milionária? Eu estou cercado de pessoas e estou sozinho constantemente. É isso que o pecado gera. Esses dias eu ouvi um cara ímpio num podcast, em lágrimas, emocionado, dizendo assim, olha, a única coisa que eu queria agora era aquele áudio de 6 minutos do meu pai. Porque eu acho que é coisa de pessoas mais antigas. Eles mandam áudios longos, né? Mandam. Bem compridos. Acho que é coisa de pai mesmo. Deve ser. E aí os filhos não ouvem. É muito grande. Gente, eu não ouço mesmo porque eu não consigo, é muita gente. Eu põe no... Não dá mais. Mas a história era essa, né? Ele ficava chateado com o pai, mandava aqueles áudios longos. E aí ele disse assim, mas hoje tudo que eu queria era um áudio de 6 minutos do meu pai, porque o pai dele morreu. Por que as pessoas morrem? Por conta do pecado. O salário do pecado é a morte. A face mais carrancuda do pecado é vista no luto. Por que as pessoas morrem? Porque nós pecamos. Um dia, todos vocês aqui vão se levantar. Vão se levantar. E o seu pai não vai estar mais lá. Um dia, todos vocês vão se levantar. E a mãe de vocês não estará mais lá. E mesmo que vocês tenham uma vida íntegra, totalmente íntegra, mesmo assim, o pecado vai provocar separação. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E eu me lembro voltando do meu voo lá de sei lá de onde, a mulher do lado, eu vi que ela estava mal, nova. E eu falei, tudo bem? E ela começou a chorar. Eu acabei de perder meu pai. É uma dor que não dá para descrever. O pecado fez isso. O pecado nos separa. Nos separa. E às vezes nos separa em vida, nos mata em vida. O egoísmo, a arrogância,
A falta de misericórdia para com o próximo, de perdoar, insistir, isso nos distancia. A arrogância e a inveja de o tempo inteiro procurar defeito nos outros e nunca enxergar em si mesmo. Isso nos leva a uma vida solitária, que nunca é misericordioso com o próximo, que acha que apenas nós somos o máximo. Isso te distancia dos outros. Te distancia. Vou dar só um exemplo, vai. Vou dar só um exemplo. A moça chega conversar com a gente. Ah, pastor, porque eu sou muito solitária, porque as pessoas têm muita inveja de mim, e eu, dentro de mim, me perguntando, inveja do quê? Do quê, criatura? Meu Deus. E aí, com muito carinho, falei, irmã, você não está enxergando as coisas corretamente. Você está agindo com arrogância. Você está vendo uma coisa que só existe na sua cabeça. E por isso você é solitária. É por isso. Algumas vezes eu já tive que falar em amor. Porque você é insuportável. Você é insuportável. Ninguém aguenta você. Sabe, muitas ouvem isso e dizem, é verdade. E lidam com esse pecado, com essa lepra, e começam então a poder tocar as pessoas novamente. Porque a vida não foi feita para ser vivida sozinha. Não foi. A vida é muito melhor quando a gente tem companhia. E é óbvio que as companhias, às vezes, dá problema. Dá, claro que dá. É claro, a gente peca um contra o outro. Veja, quando eu vou viajar, se eu viajo sozinho, vou brigar com quem? Não tem ninguém. Nunca tem problema. Às vezes a gente viaja, às vezes saem uns fights, às vezes sai. Mas não é melhor? É muito melhor. Mas o pecado, ele vai te distanciando das pessoas. Ninguém nunca é bom bastante, nenhuma igreja é boa bastante. O pecado faz isso. O pecado nos distancia das pessoas. Uma vez eu estava em um hospital, uma espécie de hospital, com pacientes terminais de AIDS. E aí, um dos responsáveis me disse assim, olha, a maioria dessas pessoas nem morrem necessariamente de AIDS. Eu falei, por quê? A maioria delas, digamos assim, não eram um exemplo de ser humano. Muitas contraíram essa doença justamente porque eram pervertidas, porque adulteraram, traíram. Então as famílias acabam se distanciando. E muitos morrem de desgosto. Não têm ânimo para levantar da cama, não querem tratamento. Como o nosso egoísmo, que é a busca dos nossos próprios prazeres ao custo da desgraça e do sofrimento alheio. Como que isso vai semeando dia após dia exclusão. 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 Você pode também ser um cara motivado pelo sucesso, que consegue ter um toque de Midas e em tudo que você toca vira ouro. E eu já contei para vocês que essa história, na realidade, originalmente, ela é uma história de maldição. Já contei? As pessoas, eu sei, eu também uso ela de maneira positiva algumas vezes, mas historicamente ela é uma história de maldição. O rei Midas era muito rico, muito poderoso, e ele queria mais dinheiro ainda, e ele pediu aos deuses o poder de tocar em tudo e tudo virar ouro. Os deuses lhe advertiram de que isso era um perigo, mas ele não quis ouvir por conta de sua cobiça. No caminho de volta para casa, ele toca em uma árvore, e a árvore se transforma em ouro, e ele se considera o homem mais bem-sucedido, mais abençoado do mundo. Mas quando ele chega em sua casa, ele estabelece uma festa, ele toca no cálice, e o cálice vira ouro, ele não consegue beber, ele toca em sua filha se transforma em ouro, e ele a perde. A moral da história é que essas pessoas extremamente gananciosas, elas podem até conquistar o mundo e perder a alma, o filho, os parentes, o pai, os amigos, porque a cobiça nos distancia, o pecado nos distancia dos outros. Isaías 59, Deus diz para nós, vossos pecados têm feito separação entre mim e vós. O pecado causa solidão. Terceiro princípio é que o leproso se humilha. O leproso se ajoelha e diz, se quiserdes, podes me purificar. Na teologia da prosperidade, isso aqui não pode. Deus é obrigado a querer. Deus não pode dizer não. Deus não pode.
eles não se ajoelham e imploram. Eles se levantam e decretam. Para mim, o exemplo mais clássico disso é aquele do pastor da Universal, lembra? Que não é que eu tenha alguma coisa contra eles, é que, na realidade, eu tenho todas as coisas contra eles, mas é porque é o melhor exemplo mesmo. É o melhor exemplo. Eu não sei se vocês lembram, mas esse foi um vídeo muito famoso. Um dos pastores pega a Bíblia e ele diz algo, eu não sei se tinha, na época, eu acho que tinha a ver com deu uma oferta aqui, alguma coisa assim. Enfim, eu não lembro. Mas eu lembro de que era algo nesse sentido. Se isso aqui você fizer o seu propósito, sei lá o quê, e Deus não te der o dinheiro, sei lá o quê, eu rasgo essa Bíblia. É essa ideia de que, diante de certas coisas que fizermos, Deus, Ele está em dívida conosco. É essa ideia de que tem um jeito de colocar Deus na parede. E eu vou lhe dizer que, mesmo que você seja íntegro e dê tudo para Deus, Ele nunca está na parede. Ele nunca nos deve nada. Eu explico por quê. Você imagina que imagine que um dos meus filhos cheguem diante de mim e eles, me dá um presente. Fala, pai, está aqui esse presente. Minha filha, Isabela, 6 anos. Pai, está aqui esse presente. E aí ela me põe na parede e diz, agora o senhor é obrigado a fazer uma festa de aniversário, ou pelo menos me dar um presente. E aí eu dou uma chapuletada nela, não, brincadeira, eu converso com ela. Eu falo assim, não, mas o presente que você me deu, eu lhe dei o dinheiro para comprar. Tudo que nós fazemos porque Ele fez por nós. Ele nos deu tudo, o ar que respiramos, a força para trabalhar, a inteligência. Como podemos emparedar Deus? Em que circunstância podemos exigir e dizer, se o Senhor não fizer, não dou um passo a mais. Não existe isso. Leprosos não podem fazer isso. Leprosos como nós devem apenas se ajoelhar e humilhar e pedir clemência. Pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Como que você barganha com um Deus que não precisa de nada? Como que você dá ordens para aquele que é dono do mundo? Eu gosto, quando eu prego sobre isso, sobre o negócio do decreto. Já ouvi falar, né? Eu decreto. Você não decreta, você suplica diante de Deus. Eu gosto de contar a história de Elias e dos soldados que foram consumidos. Lembra? O rei envia soldados até Elias, dizendo assim, Elias, o rei ordena, desce. Nessa hora, Elias diz assim, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma todos vocês. Todos morrem. O rei fica muito brabo e intensifica a ordem. Envia mais soldados. O comandante diz assim, Elias, o rei ordena, desce depressa. Está vendo? Intensificou. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma todos. Todo mundo morre. O terceiro comandante com seus soldados se aproximam de Elias. Mas aí, esse comandante diz assim, meu Senhor, vê como preciosa a vida de cada um desses homens e tem misericórdia de nós. Aí diz o texto que Deus fala para Elias, desce, pode ir com ele. Não há outro jeito de se aproximar de Deus, a não ser de joelhos. Porque eu dei o dízimo, agora me dê. Porque não há outro jeito, a não ser assim. Humilhado, com o coração quebrantado, sabendo que se Deus não fizer não der uma bala, Ele não está em dívida com você. Esse é o único jeito de se posicionar diante de Deus. Esse é o único jeito, com o coração humilhado. Quarto, Deus sempre quer, sempre, sempre. Ele pergunta, se quiserdes, podes. Paulo estava para visitar os irmãos da igreja de Corinto, mas ele não foi. E aí acusaram Paulo de ser inconstante. Paulo então retruca, assim como em Deus há sempre o sim, em mim também. O que ele quer dizer é, eu tinha todo o desejo de ir, não fui porque não houve um problema mesmo. Não era vontade de Deus. Assim como Deus, em Deus há sempre o sim. Deus está sempre disposto a ir até seu povo, sempre. Há sempre o sim em Deus. Ou, olhe para Jeremias, a promessa de Jeremias, que é Deus, na realidade, dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em Deus há sempre o melhor para os seus filhos.
Um bom exemplo, eu não consigo pensar em algo melhor, é o exemplo que Jesus dá em relação ao Pai. Lembra? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Se vocês, seus filhos pedirem pão, vocês vão dar pedra? Vocês não vão fazer isso. Não vão. Quanto mais eu. Se vocês que são maus, vocês pensam apenas o melhor para os seus filhos, imagine eu. E aqui então Jesus, não está pensando naqueles pais que abandonam seus filhos, ele está pensando naquele pai que a gente considera um ótimo pai, que faz o melhor pelos seus filhos. E Jesus está dizendo que esse pai é ruim. Então você que é pai, pense nisso, gente. Pense por um segundo. Você que é pai e que é um pai ruim. Bom, que você pensa o melhor para os seus filhos. Que você trabalha pensando nos seus filhos. Que você poupa dinheiro pensando nos seus filhos. Porque é assim que a gente faz. Um pai normal faz isso. Todo pai, não tem nada de heroísmo. Todo pai faz isso. Se eu não tivesse filho, já tinha ido para a Europa várias vezes. Ah, certeza. Trocava de carro rapidamente. Mas não tem nada de heroísmo. Um pai normal faz isso. Ele pensa nos filhos. Pense. Que você é assim, eu sei. Você que é um pai normal, você é exatamente como eu. Você é mau. Se você, que é mau, não consegue conceber algo ruim para o seu filho, Deus pergunta, você acha que eu concebo? Você pensa no melhor, trabalha pelo melhor, passa noites em claro pelo seu filho. E você é mau. Você, perto de mim, você é nada. Você não ama o seu filho. Comparado comigo, vocês não amam. Pense nisso. Vocês, pais, são assim em relação aos seus filhos e vocês nem podem chegar perto de Deus. Dá para conceber, então, um Deus que não queira o melhor para o seu filho, para o seu povo? É por isso que Deus sempre quer o bem. Muitas vezes Ele permite o sofrimento, mas por conta de um bem maior. Mas ainda assim, é querendo o bem. Pense até no luto. No caso de Jó. Jó perde tudo. Perde tudo, seus filhos até. Por quê? Para quê? Para que ele conhecesse Cristo Jesus. Eu sei. Lembra que ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem? Eu sei. Nós ainda não vemos Deus como Ele é. Paulo disse que hoje conhecemos em parte, mas amanhã, quando vier o que é perfeito, nós o veremos como Ele é. Então, eu sei que eu e você não temos noção de quão grandioso Deus é. Não temos noção. Não conseguimos muitas vezes olhar e falar, o quê? Perder um filho é nada comparado com ver Cristo? Perder um filho é pequeno comparado com um bem maior que é ver Cristo? Mas no dia que ele aparecer montado em seu cavalo branco, aí você vai saber que todos os sofrimentos, por mais terríveis que possam parecer, serão insignificantes comparados com ele. Portanto, até quando nós passamos por momentos difíceis e de sofrimento, é porque Deus quer um bem maior. Até quando Ele está nos disciplinando, como um pai faz, pode ter certeza, é para o nosso bem. Então, em Deus, há sempre o desejo de abençoar o seu povo. Não do jeito que muitas vezes você imagina, mas há sempre o desejo de nos conduzir para um lugar melhor. Os salmistas, inúmeras vezes, diante de suas angústias e sofrimentos, clamavam a Deus: Senhor, o Senhor não se importa conosco, o Senhor está dormindo. Lembra daquele momento em que os discípulos estavam no barco juntamente com Jesus Cristo? Jesus Cristo dormia no meio da tempestade, os discípulos o acordaram dizendo: o Senhor não te importas? O Senhor não se importa que estamos perecendo? Mas isso é um grande, grande engano. É um baita de um engano. A ideia de que Deus não está conosco é como aquela história que eu já contei para vocês. Lembra daquele rapaz? Ele era cego e ele estava muito angustiado com a vida, estava começando a dar um chilique, porque ele não enxergava, não sei o quê. E o pai dele, tentando ajudá-lo: pare com isso, moleque. Pare com isso. Esse era um bom pai. Que se fosse um pai esquerdista, entra aqui, vamos chorar junto. Não. Aí o pai dele falou assim para ele: pare com isso. E tem mais. Pegue isso aqui, pegue esse martelo e vá
dá um jeito nessa janela, nesse telhado. Se vira. E aí o moleque começou, tá vendo? E se eu cair daqui eu vou morrer, sei que lá. E o menino foi lá. E aí ele viu, verdade, eu não sou inválido. Não, eu posso fazer ainda muitas coisas. E mal sabia ele, que o pai dele estava ali do lado. O tempo inteiro de olho. Vai que ele cai, né? Deus é assim. Deus, em seu infinito amor por nós, Ele é assim. Quando pensamos que Ele está nos abandonando, nos repreendendo, na verdade, Ele está nos conduzindo ao caminho correto. E não há possibilidade de que Deus nos ame mais. Isso não é possível. De forma alguma. De forma alguma. E sabe o que fica mais claro aqui? Na compaixão. A compaixão de Jesus por ele, o amor dele. O amor de Jesus pelo rapaz leproso é o modo que Jesus o cura. Verso 13, Jesus estendendo a mão o tocou dizendo, quero. Jesus inúmeras vezes curou as pessoas com a palavra, mas com esse rapaz ele fez questão de tocar. A palavra curou o corpo. O toque curou a alma daquele rapaz que provavelmente estava há um bom tempo sem saber o que era um toque humano e muito menos um toque divino. Em Marcos 1,41, o texto bíblico diz que Jesus, ao ver o rapaz, ficou profundamente compadecido. Como que nós podemos dizer que o nosso Deus não se compadece? Como? Sabe o que é compaixão? A ideia é justamente essa, compaixão. É sentir junto, é se identificar, é sentir na pele o que o outro sente. Como que nós podemos dizer isso do nosso Deus que se fez gente? Que literalmente esteve conosco e nos substituiu. Como podemos, em uma fração de segundo, em algum momento, duvidar do amor de Deus por nós? Heresia, mentira, satânica essa ideia. Isso não vem de Deus. Ninguém o tocava. Eu até entendo que as pessoas não o tocassem. Quem tocaria num leproso, num homem com a sua pele caindo, sua pele podre, parecendo uma escama? Lembra do Jeff Dahmer, que eu citei para vocês? Matou 17 pessoas, abusou delas depois que elas morreram, tinha pedaços de pessoas no freezer da sua casa no dia em que ele foi preso. Quem perdoaria alguém como esse? Lembra que eu falei para vocês aqui sobre o Guilherme de Pádua? Lembra? Fiz um vídeo sobre ele. Eu não sei se ele converteu, eu acredito que sim. Mas é impressionante a quantidade de crente que diz, não, ele não pode. Não, ele não pode. Olha, não, por que não? No mundo das ideias, teve um homem muito pior do que ele que se converteu, foi perdoado, foi salvo? Manassés. Manassés derramou litros de sangue em Israel, sangue inocente. Não apenas isso, matou o próprio filho. Não foi uma moça, foi o filho, queimado, em troca de dinheiro, de bênção da prosperidade. Esse indivíduo asqueroso foi perdoado, foi salvo, foi redimido de seus pecados. Então, há esperança para qualquer um. Mas quem perdoa um canibal que matou 17 pessoas? O pai dele e Deus. Mas para falar a verdade, em alguns casos, nem o pai perdoa. Nem o pai perdoa, só Deus. Sabe, inúmeras vezes, eu faço sempre o seguinte exercício. Sempre. Eu penso na minha vida, na quantidade de pecados que eu já cometi. Penso nas pessoas que não me perdoaram. Eu errei com elas, elas foram embora. E sei que isso é possível se repetir inúmeras e inúmeras vezes. Eu sei. Eu sei, as pessoas não são tão misericordiosas assim. Mas eu sempre faço esse exercício. Pode a mãe me abandonar, pode os meus filhos não olharem mais na minha cara, pode todo mundo se esquecer de mim, mas não é possível que o meu Deus me desampare. Se eu tiver fé e pecar, mas eu me arrepender e crer, e levantar e tentar de novo, eu não tenho certeza que as pessoas vão me dar uma outra chance. Eu não tenho certeza. Via de regra, principalmente o povão, não vai dar. O meu Deus vai estar comigo. O meu Deus vai estar comigo. É isso que eu e você devemos nos lembrar sempre. Da graça de Deus, que nós estamos aqui, exclusivamente pela bondade de Deus. Que você que entrou aqui pela primeira vez, pensando, não tem jeito para mim. Tem jeito sim.
Se teve jeito para Manassés, se teve jeito para Paulo, que perseguiu cristãos e matou cristãos, se teve jeito para o ladrão na cruz, que até os 45 minutos do segundo tempo estava blasfemando contra Jesus Cristo, estava pecando contra Jesus Cristo, mas se arrependeu e creu e foi salvo, tem jeito para qualquer um de vocês. Mas também tem jeito para você que é crente. Porque quanto mais tempo de vida cristã você tiver, maior será a tentação de acusação do diabo. Ah, isso não diminui. Hoje, 3 horas da manhã eu acordei. O coração acelerado. Era o Satanás. Era o Satanás me dizendo, não. Seu trabalho é inútil. Não sei se você é tão fiel assim, não. E esse defeito aqui, e esse problema lá na igreja, aquele outro, e aquele outro, e aquele outro, e aquele outro. E aí, eu fechei os meus olhos e eu disse, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Inúmeras vezes eu não sei o que fazer, mas eu confio que Deus vai me guiar em sua graça, amor e cuidado, porque eu sou filho de Deus, filho amado, regenerado, salvo e comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu voltei a dormir em paz. Porque quanto mais tempo de caminhada você tiver, piores serão as acusações. Piores. Mas você errou. Como que você pode, como pastor, 20 anos como cristão, ser tão infantil assim? Como você pode ter feito isso? As acusações só pioram. E nós devemos nos lembrar. Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado diante do Pai. Vocês creem? Quinto, aproxime-se de Deus, já estou encerrando. Este texto é fantástico, porque é o pecador se aproximando de Deus. Como um homem que não podia se aproximar de ninguém, se aproxima de Deus. E isso só acontece no cristianismo. Na fé cristã, você não tem que se curar para se achegar. Você não tem que mudar de vida para se aproximar de Deus. Na fé cristã você vem fedido, rasgado, cabelo desgrenhado, todo em pecado, sujo da lama. Você vem como você está. E Deus, em sua graça e misericórdia, toca em você, estando você desse jeito, catastrófico, infeliz, amaldiçoado, mal visto por tudo e por todos. Nesse estado, Deus desce ao seu encontro. Isso não existe em religião nenhuma. Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo Deus toca pecadores. Em nenhum lugar do mundo Deus ouve pecadores. É só na fé cristã. É só na fé cristã que nós temos um Cristo que prometeu vir buscar o perdido. Só na fé cristã é que você vê um Deus solícito a pecadores. E sexto, o leproso torna-se testemunha. Jesus ordena ao leproso que ele não conte a ninguém, que ele vá ao templo e lá ele diga o que aconteceu e sirva de testemunho. Mas diz o texto em Marcos e Mateus que o leproso não se aguentou e saiu contando para todo mundo. E aí a gente tem que se lembrar daquela história dos 4 leprosos, lá do Antigo Testamento. Havia fome na terra, todo mundo estava morrendo de fome. Os leprosos então disseram, vamos ao arraial inimigo. Vamos ao arraial inimigo. Por quê? Aqui não há chance para nós. Aqui nós vamos morrer. Então lá, quem sabe? Vai que. Chegaram lá, diz o texto bíblico, que Deus havia trazido terror sobre os inimigos, a tal ponto que eles fugiram, eles foram embora e deixaram tudo para trás, despojos, comida. Nessa hora, então, os leprosos ficaram muito felizes e começaram a comer. E aí disseram assim, não podemos fazer isso. Isso não pode ficar só conosco. Nós devemos contar. Nós devemos levar essas boas notícias. É exatamente essa a expressão que eles usam. Devemos levar as boas notícias. Do contrário, seremos culpados de grande pecado. É isso que nós devemos fazer. Nós, como homens de Deus já disseram, somos moribundos, convidando moribundos para a mesa da graça. Nós
estávamos mortos, nós estávamos em pecado. Deus não nos escolheu porque nós éramos bons, porque Ele viu alguma coisa boa em nós. Não, de forma alguma. E nesse sentido, se houve perdão para nós, há para qualquer um. Para qualquer um mesmo. Para qualquer um mesmo. Para o bandido do seu trabalho, para o petista, sim, para qualquer um. Há esperança de salvação para qualquer um, por mais podre que seja. O Evangelho é a boa notícia de que não importa quão fundo você tenha ido no pecado, se você crer e se arrepender, diz o profeta, sendo boca de Deus, ainda que os seus pecados sejam como carmesim, eu vou torná-los brancos como a neve. A ideia é, ainda que você seja sujo, ainda que você tenha ido fundo no pecado, se você crer, eu vou te perdoar. E no final, é só isso que importa. Naquele dia em que vocês se encontrarem com Cristo, será insignificante seu dinheiro, seus feitos. A única pergunta a ser feita é: você tem os seus pecados perdoados? Essa é a chave que abre o discésimo, que abre as portas do céu. Essa é a chave. Sabermos que fomos perdoados de nossos pecados e que estaremos com Cristo por toda a eternidade. E se você entrou aqui hoje perdido, a boa notícia para você é essa: hoje mesmo você pode crer e ser salvo. E você, crente, que entrou aqui hoje talvez pesado, angustiado por tantas coisas, talvez angustiado porque falta dinheiro, por um problema em casa, o que eu quero te lembrar é, em primeiro lugar, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus usa tudo, até as circunstâncias mais complexas e terríveis, para a glória dele e para o nosso bem. Segundo, quero te lembrar que os seus pecados foram perdoados. Isso significa que o seu destino eterno, de glória, de poder, de paz, está garantido. E que durante o trajeto, seus sofrimentos serão insignificantes, comparados com a glória eterna que Deus reservou àqueles que foram lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Vocês creem? Vamos ficar de pé?